Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do caso do rapaz que quebrou o relógio. Lembra o relógio de Dom João VI? Aquele relógio que era da época de Luís XIV, né? Foi feito pelo relojoeiro de Luís XIV, um relógio muito bacana que tinha lá no Palácio do Planalto e que foi quebrado durante as manifestações do dia 8 de janeiro. Um absurdo isso, não tem desculpa esse tipo de coisa. E esse rapaz, o Antônio Cláudio Alves Ferreira, que teria sido o responsável por isso, ele foi preso então, né, e a imagem dele espalhou muito. Por quê? Porque a imprensa toda queria associar o 8 de janeiro com Bolsonaro, muito embora não tivesse nenhuma ligação no caso, mas queriam muito associar as coisas. E daí, como ele estava vestindo uma camisa do Bolsonaro, né, a imagem dele foi espalhada por todo mundo, coisa e tal. E a questão é, ele está solto agora, ele foi solto. E 2 anos, ele cumpriu 2 anos e 4 meses de detenção e ele está solto. Por outro lado, o STF condenou uma mãe de 7 filhos, cuja única coisa errada que foi feita no dia 8 de janeiro foi filmar a multidão indo para o 8 de janeiro e incentivar as pessoas a irem na manifestação antes da coisa ficar violenta. Não tem imagem dela em nenhum prédio de Brasília, entrando em lugar nenhum, quebrando absolutamente nada. No entanto, ela foi condenada a 14 anos de cadeia. Qual que é a diferença? Por que está tendo um tratamento tão diferente nesses 2 casos? Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Boni007, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, deixa eu deixar muito claro que eu sou totalmente favorável à liberação do Antônio, tá? Eu sei que tem gente que acusou ele de ser um infiltrado e não sei o que lá, e eu sinceramente não vi nenhuma evidência de haverem infiltrados no 8 de janeiro. O que eu vi evidência foi de negligência. Enfim, esse rancor interno do Alexandre de Moraes faz ele tratar o Daniel Silveira de uma forma totalmente absurda. Então esse juiz que liberou o Antônio está absolutamente correto, isso é jurisprudência, isso é o padrão dos tribunais brasileiros. O condenado cumpriu o prazo para progressão de regime, iria para o semiaberto. Se não tem semiaberto, não tem vaga no semiaberto, vai para casa dele, é isso daí. Iria para casa, colocaria tornozeleira eletrônica. Não tem tornozeleira eletrônica, você não pode punir o condenado, não pode passar por cima dos direitos do condenado, porque o Estado não tem uma tornozeleira eletrônica. Então ele foi para casa sem tornozeleira eletrônica e vai ser avisado quando tiver alguma disponível, e aí vai colocar a tornozeleira eletrônica, né? Ou seja, ele deveria usar a tornozeleira eletrônica, mas como não tem aparelhos disponíveis em Minas Gerais, em praticamente nenhum lugar do Brasil tem, o juiz escreveu que não há previsão para regularização da situação, ele não pode ser prejudicado pela demora do Estado, o que está absolutamente correto. Isso aqui, a decisão desse juiz está totalmente correta. Quem está errado é o Alexandre de Moraes. E o grande risco que a gente corre aqui no Brasil é justamente da justiça começar a aplicar esse precedente Alexandre de Moraes para outros casos, né? Quando você não gosta do réu, você diz, não, o Xandão disse que não pode, que tem que ficar em semiaberto, tem que ficar na colônia penal, e, enfim, né? O nome dele vai entrar para a lista de espera da tornozeleira eletrônica e coisa e tal. Ou seja, nada aqui tem coisa de errado, tá? Primeiro, ele já ficou preso por muito mais tempo do que seria justo pelo crime que ele cometeu. Sim, destruir aquele relógio foi terrível, é o que eu falo sempre, nada devia ter sido quebrado ali. Não é assim que a direita faz protestos quebrando coisas, tipicamente não é assim. Mas por mais que ele estivesse errado, ser condenado a 17 anos de cadeia é um absurdo completo. Fez com que ele ficasse 2 anos e 4 meses detido e deveria ser muito menos do que isso. Se ele fosse condenado pelo crime correto, que é depredação de patrimônio público e coisa e tal, já teria sido liberado muito antes disso daí, não teria esse problema todo que ele está passando, né? Então, assim, o que está acontecendo com ele aqui é o mínimo do razoável. O que eu acho não razoável é a outra situação. O Alexandre de Moraes, tá? O STF hoje em dia virou um cachorrinho do Alexandre de Moraes, aparentemente. Nenhum outro ministro no STF tem mais luz própria, todos eles agora se limitam a seguir o Alexandre de Moraes, né? O STF condenou a mãe de 7 filhos a 14 anos de cadeia pelo 8 de janeiro. Mais um caso absurdo,
Por quê? Porque ela de fato participou dos acampamentos de Brasília, que eram manifestações pacíficas, e de fato no dia 8 de janeiro ela foi lá no ato de 8 de janeiro, gravou ela participando lá, chamou as pessoas para ir enquanto ela acreditava que era uma manifestação pacífica. No momento que ela viu o pessoal entrando no Congresso, entrando no Palácio Planalto, entrando no STF, ela foi embora. Não tem uma imagem dela dentro dos prédios federais, uma imagem dela quebrando alguma coisa, uma imagem dela fazendo qualquer coisa de errado. No entanto, o Alexandre de Moraes está condenando ela a 14 anos de cadeia. E aí que eu falo para vocês o absurdo que é isso. Enquanto uns que estão sendo tratados pela primeira instância conseguem a coisa correta, o que a justiça prescreve adequadamente, os que estão na mão do Alexandre de Moraes são tratados com espizinhamento político, né? O Alexandre de Moraes está fazendo esse julgamento como um julgamento show. Ele quer que as pessoas vejam que não se pode ser de direita no Brasil, apenas 17 anos de cadeia para quem for de direita no Brasil. É a mensagem que o Alexandre de Moraes quer passar, porque, sinceramente, essa moça não fez nada demais. É o conceito de que, não, se tá lá, então é crime multitudinário. Todo mundo tá junto nessa história, então estava lá, indica que você estava a favor de quebrar, de dar um golpe. O que não é verdade, né? Muita gente estava lá preocupada com a questão da eleição, questionando a eleição. Isso é direito das pessoas questionar a eleição. Desde quando que não pode questionar a eleição? Enfim, o caso da Ré chamou a atenção por sua condição familiar de saúde. Ela sofre de enfisema pulmonar, doença crônica degenerativa, que inviabilizaria o cumprimento da pena em ambiente prisional. Pode ser que ela consiga ter também liberdade condicional, que ela fique em casa e coisa e tal, mas ainda assim, o fato dela ter sido condenada a 14 anos de cadeia é um absurdo completo. Mostra o quanto esse processo não é um processo real, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com direito, tem a ver com vingança pessoal, bile e política, claramente, né? Eu espero que essa coisa seja só um pequeno acidente no percurso da nossa história, que rapidamente isso seja corrigido e o Alexandre de Moraes seja responsabilizado por esses absurdos que ele está cometendo contra o Daniel Silveira, contra a Gisele, que é o nome dessa moça aqui, e também contra o Antônio, porque embora o Antônio também tenha feito um ato grave, ninguém tem dúvida disso, eu fui o primeiro a condenar esse pessoal, não deveriam ter quebrado as coisas num domingo, né, que não tinha ninguém lá no Palácio Planalto, ninguém na coisa. Que tipo de protesto é esse, né? Foi uma idiotice o dia 8 de janeiro, atrasou a nossa agenda política há muito tempo. Eu acho que tem que ser punido o pessoal sim, mas tem que ser punido quem quebrou coisa pelo que quebrou. Isso tem que ser punido mesmo. Mas mesmo essa punição não seria cadeia de 17 anos que botaram no Antônio. É um absurdo isso também. Enfim, muito triste isso. Mas a gente vai superar isso, eu tenho certeza. O Brasil ainda vai superar esse caso, ainda vamos botar na cadeia as pessoas responsáveis por essa lambança. Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o pessoal do PT. Esse pessoal tem que pagar por isso. Nós ainda vamos ter um processo ainda para administrar a culpa efetiva pelo que está acontecendo aqui. O Alexandre de Moraes tem que ser responsabilizado pelas lambanças que ele está fazendo. O Flávio Dino tem que ser responsabilizado pela negligência no dia 8 de janeiro, porque não tenha dúvida que teve negligência. No mínimo, teve omissão ali, no mínimo, se não foi de propósito, se não foi deixar quebrar para culpar depois, como parece em algumas situações, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que Alexandre de Moraes e Flávio Dino têm que responder por esses crimes que eles cometeram.